afetivo. Sejam todas muito bem-vindas. É uma honra estar sempre com vocês por aqui, poder compartilhar também um pouquinho aí do meu conhecimento, daquilo que eu também faço, daquilo que principalmente eu aplico na minha vida. Eu gosto sempre de falar isto que antes de ensinar ou antes de compartilhar, eu sempre aplico tudo isto, né, na minha vida. Esse todo foi o meu processo, esse foi toda essa minha busca. E se hoje eu estou aqui podendo compartilhar com vocês, vocês podem ter certeza que foi algo que eu vivi, é, né? Eu passei pelo processo e então estou compartilhando com vocês um pouquinho daquilo que funcionou comigo e tem funcionado aí também com tantos outros pacientes, com tantas outras pessoas aí nesses longos 16 anos de atendimento. Então, se você está buscando se desenvolver na vida pessoal, na vida profissional, essa é uma ferramenta que vai auxiliar você nesse processo. Com certeza vai trazer muitas direções, muitos entendimentos, muita transformação, muito conhecimento, muitas limpezas, muitas ressignificações, muitas crenças sendo liberadas, e com certeza é um processo de uma nova direção, de uma nova vida. Eu falo que constelação sistêmica familiar é uma filosofia de vida. Uma vez que você aprende um pouquinho sobre isso, uma vez que você começa a ter o conhecimento sistêmico, você começa a aplicar no seu dia a dia. Então, isso se torna realmente uma filosofia de vida, né? E aí, para quem está acompanhando, né, nós temos essa semana. Eu comecei ontem com uma live super especial, especial Dia das Mães. Quem não pôde participar e está aqui, né, um feliz Dia das Mães aí. Sempre é dia de comemorar o nosso dia. Que vocês sejam muito abençoadas, principalmente com muita sabedoria, né? A sabedoria de direcionar os nossos filhos, a sabedoria de conduzir os nossos filhos pelo melhor caminho. É, e aí nós começamos ontem, então, nós tivemos uma live, ela está gravada, essa live lá no meu Instagram. E essa aula de ontem a gente falou um pouquinho sobre relacionamento, sobre sucesso, êxito na vida e êxito na profissão, né? O tema era sucesso e felicidade tem a face da mãe. No final a gente fez um exercício sistêmico. Então voltem lá, assistam, façam a prática porque vale muito a pena. E hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre relacionamento afetivo. Então eu quero convidar vocês também talvez a chamar, né, mais uma pessoa. Se não for para participar hoje, depois vocês indicam, manda a aulinha gravada, chama para participar amanhã. Amanhã a gente tem o horáriozinho do meio-dia que eu vou fazer uma live, tá? Amanhã, inclusive, acho que eu vou falar sobre pais e filhos. Não esqueci o roteiro aqui, mas acho que é. Eu sempre peço também para que vocês entrem no grupo. Acho que vocês aqui todas estão no grupo, né, do WhatsApp, que é o Jornada da Constelação Sistêmica Familiar. Então a gente vai aí até sexta-feira com alguns temas específicos. E que vocês possam também deixar um comentário, curtir, compartilhar a aula para que mais pessoas possam se beneficiar de tudo isso. Como tem muita gente nova por aqui, eu vou me apresentar rapidamente para vocês. Para quem ainda não me conhece, para quem ainda não acompanhou nenhuma uma live ou algum conteúdo meu, ou algum grupo de constelação. Então, eu me chamo Luziana Rossi, eu sou terapeuta sistêmica. A minha primeira formação, então, eu sou bacharel em fisioterapia e trabalho ainda, né, com a fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta ainda, né, não deixo de ser, eu atuo com uma fisioterapia, mas não mais a fisioterapia convencional. Eu trabalho mais com a técnica da microfisioterapia. E aí, desde que eu fiz essa especialização, foram surgindo várias outras ferramentas aí no meio do caminho, que eu digo que vem auxiliando cada vez mais nos meus atendimentos e nas minhas conduções sistêmicas. E uma delas foi a constelação sistêmica familiar. Então, o Reiki, o Theta Healing, a PNL, o Enneagrama, várias outras ferramentas, o Sagrado Feminino, o Tantra, várias outras ferramentas aí que vêm auxiliando nos atendimentos e também nos cursos, na formação, né, de constelação sistêmica familiar. Hoje, então, eu atuo como professora, como mentora, como palestrante e também faço alguns atendimentos ainda sistêmicos, né?
Pessoal do Instagram, hoje tem uma aula que vai ser conduzida no Zoom. Então, para vocês entrarem, vocês precisam mandar aí um direct ou tentar ou entrar lá no grupo da Jornada da Constelação Sistêmica Familiar. O link está na bio. E aí lá vocês podem pedir o link da aula e alguém vai enviar aí para vocês o link da aula e vocês podem entrar aqui no Zoom. Então, Carla, eu vi que você está aí, né? Se você quiser vir para cá. Entra no link da bio, Jornada da Constelação Sistêmica Familiar. Aí você vai entrar no grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp você pede, alguém envia o link, as meninas compartilham aí com você o link do Zoom, ok? Gente, eu sempre digo que nós nascemos para manifestar algo na vida, para completar algo no universo, na humanidade. Nós não nascemos apenas por nascer e para viver aquilo que achamos que viemos para viver, né? Nós com certeza fomos colocados aqui nesse mundo, nesse plano terreno, para nossa própria evolução, primeiro de tudo, mas também para cumprir com algo, né? Nós fazemos parte de uma grande missão. Cada uma de nós tem uma luzinha, né? Tem um pontinho de luz aí, que forma essa grande constelação. Cada uma de nós tem esse pontinho que vai se unindo e vai se iluminando cada vez mais. Então, eu falo que a nossa luz, ela não é o quanto nós brilhamos, e sim o quanto nós iluminamos. E primeiro de tudo, antes de nós querer iluminar alguém ou pessoas no meio do caminho, nós precisamos nos iluminar. Aproveitando que eu estou falando de iluminação, hoje é um dia muito especial. Hoje nós entramos então na lua cheia de Vesak. Para quem não sabe, a lua cheia de Vesak é um momento onde se comemora, eu poderia dizer assim, né? Mas é um momento da iluminação e da elevação de Buda, né? Então, para quem estuda um pouquinho também sobre o budismo, sobre essas práticas da espiritualidade, não são religiões, são práticas espirituais. Hoje é o dia de iluminação, é comemorado o dia de nascimento, morte e iluminação de Buda. Então, energeticamente falando, é um momento muito especial, é um dia muito especial hoje, né, com essa energia de iluminação. Então, eu digo que vocês são abençoadas por estarem aqui neste dia, porque eu tenho certeza que alguma coisa na noite de hoje vai iluminar dentro de vocês, vai clarear alguma direção, vai trazer alguma clareza, né, de direcionamento, alguma resposta que talvez vocês estejam buscando. Com certeza a noite de hoje, o dia de hoje, ele é um dia muito especial. Então aproveitem todo esse momento que a gente está aqui conectados, que a gente está aqui juntos, aproveitem esse momento para que a gente possa juntas nos iluminar cada vez mais, porque juntas a gente vai ficando mais forte, vamos formando essa constelação, como eu comentei no início, então nós vamos cada vez mais ampliando a nossa luz. Muito mais fácil quando a gente está unidas do que sozinhas, né? Às vezes a gente acaba desanimando no nosso dia a dia, né? Tem algumas dificuldades, alguns desafios no nosso dia a dia, e quando a gente está conectada, a gente vai criando força uma para com a outra. Então, conforme nós vamos nos liberando juntas, automaticamente nós vamos nos iluminando. Por isso, sempre é muito importante a gente estar juntas em uma egrégora, sempre é muito importante a gente caminhar ao lado de pessoas que a gente admire e que a gente também queira um pouquinho daquela luz, né? Então eu sempre digo que eu preciso muito de vocês, porque se vocês não estivessem aqui, a minha missão não estaria sendo cumprida. E se vocês não estivessem aqui, isso aqui não faria sentido nenhum. E com certeza, então, eu não estaria me iluminando. Então, eu quero agradecer e honrar muito a vida de cada uma de vocês e dizer para cada uma de vocês que eu vejo vocês e que vocês são muito importantes, não só nas suas vidas e nas vidas dos seus familiares, mas também na minha vida. Então, gratidão, gratidão imensa por vocês estarem aqui comigo nessa noite, se iluminando.
E aí, gente, para quem não conhece constelação sistêmica familiar, né? Eu sei que tem algumas pessoas aqui que são novas na noite de hoje, para quem nunca participou de um grupo de constelação online, eu vou explicar um pouquinho então como funciona, o que é a constelação, para que serve, né? Como que a gente vai conduzir aqui. E daqui a pouquinho a gente já vai ter uma constelação na prática para vocês vivenciarem então todo esse processo. Bom, eu sempre explico que, como o nome ele já fala, né? Constelação sistêmica familiar. Trata-se de um método de diagnóstico e solução de problemas. Eu falo sempre que é uma filosofia de vida, é uma técnica, é uma maneira nova de conduzir a nossa vida. Então, a constelação ela é uma ferramenta que nós vamos identificar, encontrar um problema e, encontrando esse problema, diagnosticando esse problema, nós conseguimos trazer as soluções por meio da constelação sistêmica familiar. Quando nós viemos ao mundo, a gente vem em meio a uma família e essa família que a gente vem, a gente herda deles não apenas o nosso biotipo físico, a cor dos olhos, a cor dos cabelos, nós também herdamos da nossa família, da nossa herança, nós trazemos na nossa herança genética as crenças, os esquemas e os comportamentos dessa família. Então, a constelação, ela dá a oportunidade a nós de compreendermos esses esquemas, essas crenças e esses comportamentos. E a partir do momento que a gente compreende, a partir do momento que a gente identifica, a partir do momento que a gente é, se começa nesse processo de se autoconhecer, nós conseguimos nos liberar dessas crenças, padrões e comportamentos que carregamos da nossa ancestralidade. E ao mesmo tempo que a gente vai, então, diagnosticando, encontrando, limpando, nós vamos ressignificando e trazendo, então, um novo movimento ou um novo eu sou. Ao mesmo tempo, nós vamos então encontrando cada vez mais a paz e a felicidade dentro de nós, tá? Então, a constelação sistêmica familiar, eu falo que sempre ela é uma ferramenta que ela vai tirar você de onde você está, da sua zona de conforto. Eu digo desconforto, né? Porque todo mundo quer ficar numa zona de conforto. Então, vai tirar você da sua zona de conforto e vai levar você. Você vai viver um processo onde ela vai levar você para aquilo que você deseja viver na sua vida, para a realidade, para o teu eu sou, tá? E então, nós imersos, né, nesse campo familiar, nesse campo energético familiar, nós ignoramos a influência que permanece fora da nossa consciência, que é o nosso inconsciente. Então, nós encontramos, por meio da constelação sistêmica familiar, muitas memórias, identificamos muitas coisas, padrões, comportamentos e crenças que nem percebemos, que não está consciente. Então, a gente começa a entender que nós estamos replicando algumas coisas do nosso passado, que é da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos avós, dos nossos bisavós, e que a gente nem faz ideia porque isso está no nosso inconsciente. E às vezes a gente tem exatamente o mesmo comportamento que os nossos ancestrais tiveram, ou os mesmos problemas que os nossos ancestrais tiveram. E a gente nem sabe, nem se dá conta, porque isso está realmente no nosso inconsciente. Então, sim, muitas vezes nós estamos presas no comportamentos e atitudes que não são nossas. Estamos presas em comportamentos e temos certas atitudes que vêm dos nossos ancestrais. E então a constelação sistêmica familiar é a ferramenta que vai identificar isto, fazer os movimentos de liberação e ressignificar, criar novos comportamentos, nova maneira, vamos dizer assim, de conduzir a vida, ok? E quando a gente fala, então, de relacionamento afetivo, não tem como, né? Nós falamos ontem um pouquinho, né, sobre mãe, enfim, mas não tem como nós não falarmos de mãe.
de mãe e de pai. Porque sim, os nossos primeiros relacionamentos são com mãe e pai. Todos os tipos de relacionamento, eles envolvem uma convivência, uma comunicação e atitudes que devem ser recíprocas. Então, quando nós viemos ao mundo, ontem a gente falou um pouquinho sobre a fecundação, sobre a gestação e sobre o nascimento. Essas primeiras etapas, esses primeiros eventos da nossa vida, eles estão diretamente ligados com o relacionamento da mãe. Depois que a gente nasce, nós temos um período que são os primeiros meses, onde a gente é muito mais ligada com a nossa mãe. Na verdade, é até os 3 anos de idade que a gente é muito mais ligada com a nossa mãe. E depois disso, nós vamos, nesse meio tempo, criando relacionamento também com o nosso pai. Mas quando nós temos 7 anos, apenas 7 anos, o movimento da criança é olhar para o pai ou se liberar para ir para o pai. E aí sim, todo esse relacionamento, então, que foi vivido com a mãe e com o pai, influenciam diretamente no nosso relacionamento afetivo. E aí, um bom relacionamento na vida adulta, ele precisa ser um relacionamento funcional, ele precisa ser um relacionamento de duas pessoas adultas, maduras e que desejam e que queiram se relacionar, que assumam, cada um precisa assumir o seu papel de adulto, porque nós trazemos muitas memórias de falta daquilo que ficou faltando na nossa infância, e então quando nós vamos nos relacionar com as pessoas, nós nos infantilizamos ou queremos cobrar do parceiro aquilo que nós não tivemos. Então, quando as queixas chegam no consultório, eu falo, 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 meu marido não me dá atenção, por exemplo, né? Meu marido não é carinhoso. Será mesmo que isso acontece ou será que você está cobrando ou exigindo uma ausência, um vazio que ficou lá da infância? E aí você coloca o seu esposo, você cria toda uma expectativa no seu parceiro, no seu companheiro, né? Enfim, para que ele gere isso em você, ele promova isso para você. E muitas vezes nós entramos então nos relacionamentos que acabam ficando disfuncionais. Por quê? Porque nós colocamos esse parceiro, esse companheiro no lugar do pai. E vice-versa também acontece, né? O nosso parceiro também, com as suas faltas, com as suas carências, ele acaba colocando a mulher no papel da mãe. E aí nós criamos um primeiro desequilíbrio nos relacionamentos afetivos. Então, nós violamos uma das leis sistêmicas, né? A segunda lei sistêmica do Bert Hellinger. Equilíbrio. Não, perdão, ordem. Hierarquia. Então, nós colocamos o nosso parceiro no lugar de pai e isso fica em desequilíbrio, fica em desordem, tá? E aí, em um relacionamento de adultos, duas pessoas adultas se relacionando, elas desenvolvem confiança, empatia, respeito e harmonia. Dois adultos que se relacionam, sentam, conversam e se entendem. Agora, dois adultos infantilizados que se relacionam, sentam, brigam, fazem birra, choram, esperneiam e gritam, ok? Então, neste contexto, quando acontecem os desequilíbrios, os desentendimentos dentro do relacionamento, você precisa entender qual é a criança ferida ou qual o momento da tua criança ferida que você acessou e que você está só transferindo isso para o seu companheiro. Sempre é sobre nós. Sempre é sobre aquilo que nós trazemos, quais são as memórias que nós trazemos, quais são os esquemas, quais são as crenças, quais são os comportamentos que nós trazemos da nossa infância, daquilo que foi vivido em relação à nossa mãe e nosso pai, e que estamos talvez inconsciente ou replicando ou tentando preencher esses vazios emocionais no relacionamento atual. E aí o Bert Hellinger diz para nós que 3 pilares são imprescindíveis para um bom relacionamento acontecer. Primeiro deles, comunicação. Segundo, sexualidade. E terceiro, financeiro. Claro que, além do amor
e muita paciência. Mas, se não tiver comunicação, sexualidade e financeiro, não tem como ter um relacionamento funcional, tá? Essas três coisas, esses três pilares, eles vão dar é, essa sustentação, né, num relacionamento funcional. Precisa conversar, precisa sim ter sexualidade, porque a sexualidade ela é a principal maneira que liga o casal. E o financeiro também é um dos temas que precisa estar alinhado no relacionamento, tá? Então, quando falta comunicação na infância com seus pais, automaticamente vai faltar comunicação, na vida adulta, no seu relacionamento afetivo. Quando falta comunicação entre os pais na infância ou na tua adolescência, foi esse o modelo e esse o esquema que você cresceu vendo e vivenciando, isso também vai faltar no seu relacionamento atual. Isso também pode influenciar no relacionamento que você vive nos dias de hoje. Ou ainda, quando os seus ancestrais tinham problemas de comunicação. Então, principalmente de idioma. Aqueles ancestrais que vieram da Itália, que vieram da Alemanha, que vieram para o Brasil e aí não falavam a língua, não falavam português, tinham muita dificuldade de falar, de se comunicar. Você pode estar em uma lealdade sistêmica ou um emaranhado sistêmico, também com dificuldade de falar ou se comunicar com o seu parceiro, tá? Então, dentro da comunicação, a gente subdivide, vamos dizer assim, esses três itens: a falta de comunicação que você teve na infância com os seus pais, a falta de comunicação entre os pais e algum ancestral ou ancestrais que tiveram problemas na fala e no idioma ao vir para o Brasil. O segundo item é a sexualidade. Então, nós temos trauma de um dos parceiros na infância, abuso no sistema familiar, crenças do tipo é pecado, é sujo, é feio, não pode, tá? E ainda, para a mulher, memórias de que ela apenas deve servir ao homem. A mulher, ela traz algumas memórias de que ela tem que dar prazer, gerar prazer para o homem. E muito recente, né, ainda é um tabu falar sobre sexualidade para a mulher e falar que a mulher, ela pode sim, ela merece, inclusive, ter prazer na vida sexual, né? A mulher assim como o homem, tem pontos no corpo dela, né? A mulher tem especificamente o clitóris, que é um ponto que é especificamente só para gerar prazer para a mulher. E quando a mulher se permite ter prazer e tem orgasmos, ela movimenta. Só um pouquinho, gente, caiu aqui meu computador. Acho que é a minha internet que travou. Pra mim tá normal aquilo. Travou um pouquinho, né? Eita. Oi, pessoal. Voltei? Não, pra mim não travou nada, não. Nossa, que estranho pra mim. Travou tudo aqui. Pra vocês, não? Não. Tá todo Não, mundo pra mim aí? também. Beleza? Vou Normal. continuar então, tá? Aqui tá normal também. Beleza, então. Só foi aqui, então. Bom, então, como eu estava falando, a mulher, quando ela se permite ter prazer, né, dentro da sexualidade, ela movimenta a energia da criatividade, do gerar, do gestar e do nutrir. E essas energias, elas estão localizadas na região do nosso útero, é a principal energia da sexualidade, ela é a principal energia para a vida. Então, nós geramos, gestamos e nutrimos os nossos sonhos, projetos e ações, não apenas os nossos filhos. Então, por isso, a sexualidade dentro de um relacionamento é muito importante. Além de ser a principal, ligação, principal vínculo entre você e o seu parceiro, tá? Bom, aí como eu comentei ali, traumas de um dos parceiros da infância, então pode ser alguém que foi abusado realmente na infância, ou traumas mesmo, né, de toque, enfim,
traumas que foi gerado na infância num geral, né? Abusos no sistema, então, por exemplo, a minha mãe que foi abusada, minha avó, minha bisavó, e ainda essas crenças, né? Essas crenças aí, elas são ainda bem presentes, né? Que o sexo é sujo, que é pecado, como que é também, que vai pro inferno, né? Tem essa também, que é feio, enfim, tá? Então, dentro de um relacionamento, a gente precisa olhar para a sexualidade do casal. É um ponto importantíssimo para ser visto, para ser cuidado, com muito carinho, com muita amorosidade, com muito respeito, ok? E o terceiro ponto, então, dentro de um relacionamento, fala sobre as finanças. Então, quais são as memórias de escassez que você traz ou quais são as memórias de escassez que o seu esposo traz? Quando vocês se juntam, quando vocês se unem, as memórias dos sistemas também se unem ou se juntam. Então, você pode ser uma pessoa que não traga tanta memória de escassez, mas a partir do momento que você está com o seu esposo, se ele traz, ou se ele teve, ou se ele viveu, isso é unido, é como se vai ficar uma coisa só, né? Uma unificação de tudo isso. Principalmente porque nós, então, temos relação sexual e trocamos fluidos, tá? Então, também tem memórias de, por exemplo, eu lembro que meu pai e minha mãe brigavam muito na infância por conta do dinheiro. Então, hoje vocês também podem estar brigando por conta do financeiro dentro de casa. Crenças em relação ao dinheiro, do tipo, dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não traz felicidade. Qual outra mais? Me ajudem a falar mais algumas crenças. O dinheiro é sofrido, tem que trabalhar demais para o dinheiro vir. Então, esse tipo de crença também influencia muito dentro do relacionamento de vocês. Por isso, precisa sentar e conversar sobre dinheiro dentro de um relacionamento, porque vocês precisam estar indo para um mesmo caminho, uma mesma direção. Porque senão, sim, vai começar a ter bastante desequilíbrio dentro do relacionamento por conta disto, tá? As finanças não compartilhadas, então o Bert fala muito sobre, né, uma vez que uniu, que está casado, as finanças é do casal, as finanças é dos dois, então isso precisa ser estipulado, dentro do curso de constelação da formação, a gente tem um módulo que fala sobre o financeiro, que a gente inclusive ensina na prática a fazer uma planilha para distribuição do financeiro. Então, por exemplo, qual é o gasto que você tem aí fixo no mês mais ou menos, né? Assim, com o mercado, se paga aluguel, prestação de casa, com o carro. E aí a gente coloca lá qual é um valor, né? Qual é o budget que você vai tirar para você gastar com as suas coisas e qual é o budget que o seu esposo vai tirar para gastar com as coisas dele. Então, a mulher, principalmente quando ela começa a trabalhar, a gente traz uma memória, gente. Isso aqui eu preciso compartilhar para vocês porque é muito real. Para quem já me acompanha aqui, deve já ter ouvido eu falar que a minha mãe, quando ela não trabalhava fora, ela queria muito comprar as coisinhas para nós, né? Era meu irmão e eu, nós éramos pequenos. É, e ela não trabalhava fora e ela queria muito comprar as coisinhas para nós, né? Ela falava muito de uma bota, eu já contei essa história para alguns. Ela falava muito que ela queria comprar uma bota pra mim, branca, que era tipo aquela bota da Paquita da Xuxa. Era a bota da Xuxa, né? Das Paquitas da Xuxa lá e da Xuxa. E ela queria muito comprar aquela botinha. E meu pai, não é que não tinha dinheiro, gente, mas ele não ia dar, porque ele não ia entender, né, que a minha mãe queria comprar aquela botinha da Paquita da Xuxa. E ela conta, então, que cada vez que meu pai ia dormir, ela ia lá e roubava dinheiro da carteira dele, pouquinho, tipo assim, de pouquinho em pouquinho. Naquela época não era nem real, era cruzeiro, cruzado, sei lá que moeda era, mas ela conta que ela ia lá e roubava, como se fosse assim, R$ 2, R$ 5, para ele não perceber. E ela ia guardando aquele dinheiro até que ela teve o dinheiro para ir lá e comprar a botinha da Xuxa. E ainda ela plantava na hortinha dela, colhia as verdurinhas dela, e aí aquele dinheirinho ela não contava pra ele que entrava, porque dela ia guardando pra poder comprar as coisinhas pra mim e pro meu irmão que ela queria. Que a gente, mulher, sabe, né? Então a mulher, quando ela começa a trabalhar, ela fala assim, ó, eu só quero trabalhar pra ter o meu dinheirinho pra comprar as minhas coisinhas. E sim e não, tá, gente? Tá tudo bem, né? A mulher trabalhar para poder comprar suas coisinhas, mas não é só para isso, não, tá? Nós podemos trabalhar, nós podemos ser muito prósperos, muito abundantes para comprar grandes coisas e tudo aquilo que nós queremos. Só que o que acontece?
A mulher traz essas memórias inconsciente de que ela não pode contar aonde ela gasta ou quanto ela ganha, tá? Por quê? Porque se ela contar para o marido o quanto ela ganha e onde ela gasta, né? Inconsciente ela já está trazendo, né, uma memória de julgamento, né? Ela tem medo desse julgamento e medo que o marido não entenda onde que ela vai gastar. Então, o que que a gente sempre orienta dentro do curso de Constelação quando a gente fala sobre a questão das finanças? Você precisa ter um valor X que você vai gastar com o que você quiser. E aí, lógico que você vai se organizar dentro daquele valor X para gastar no mês. E o teu esposo também precisa ter um valor X para gastar naquilo que ele quiser, né? Seja R$ 1.000, seja R$ 2.000, enfim. E você vai tirar e vai comprar aquilo que você quiser naquele mês, né? E lógico que eu sempre falo dentro do curso de constelação que a mulher tem que ter mais do que o homem, porque a mulher tem que fazer cabelo, unha, sobrancelha e todas as outras demandas que os homens não precisam, Ainda né? bem que o meu marido tá aqui assistindo isso. Olá, ainda bem que ele já tá aprendendo aí, né? Se identificam até aqui, gente? Vocês estão se identificando até aqui? Estão, entendendo que muitas vezes a gente faz coisas ou traz essas memórias aí, ó, sem perceber? Ah, eu já vejo aqui no Instagram, só um minutinho, eu vou terminar o raciocínio lógico aqui e já respondo você aí, querida. E aí depois tem outra emaranhados de um dos dois parceiros ou dos dois, como eu comentei, né? Então, talvez ou você ou o teu esposo traga algum emaranhado sistêmico em relação às finanças. Lá, né, as dificuldades que o teu pai talvez teve ou que a tua mãe teve financeiramente. Eu também, para quem me conhece, porque eu mais já contei aqui, né, algumas dinâmicas minhas. Eu conto em outra live dessa semana aí para vocês, tá? Assim como o meu esposo, talvez, né? O meu companheiro que tem e traz as dificuldades em relação ao financeiro do sistema dele. Então, se unem esse casal e aí cada um com as suas dinâmicas aqui de financeiro. Por isso, muitas vezes a gente tem as dificuldades nos negócios, aquelas memórias assim, gente, ganhou dinheiro e daí daqui a pouco perdeu ou começou a faltar, ou o dinheiro que está indo embora, você não está entendendo por que que esse dinheiro não está indo embora. Ou você tem o sentimento e a sensação de que você dá um passo para frente, daqui a pouco dois para trás, ou aquele mês que é para sobrar o dinheiro, o carro quebra, a geladeira queima, o filho fica doente. Pode ter certeza absoluta que isso não é por conta de alguma falha sua, né, no profissional. Você pode ter certeza absoluta que você está numa lealdade sistêmica, ou que você está, né, em um emaranhado, ou uma crença que está te limitando e impedindo você de acessar o seu próximo nível, tá? Nessa semana, se eu não me engano, é na quarta-feira que está programado para eu falar com vocês sobre finanças. Então, não perco, quem não puder assistir ali ao vivo, assista ele depois gravado, porque vai valer muito a pena essa aula. Eu vou compartilhar lá com vocês um pouquinho da minha história também, porque foi quando eu entrei para as constelações, tá? Respondendo aqui no Instagram, a Giane, nós estamos dentro do Zoom. Eu já vou desligar o Instagram e a gente vai fazer uma constelação na prática. Se você quiser vir participar conosco, clica aí no meu Instagram. Lá nos links tem, no link da bio, tem lá, Jornada da Constelação Sistêmica Familiar. Você vai clicar naquele link lá, você vai entrar dentro do nosso grupo do WhatsApp. Dentro do nosso grupo do WhatsApp, você vai pedir: alguém me envia o link, por favor? E as meninas mandam para você, as mais velhas aí, mandam para você o link para você entrar aqui no Zoom, porque a gente vai conduzir agora uma constelação na prática, tá? Mas, respondendo a sua pergunta, ela fala assim: boa noite, querida. Qual o caminho de equilibrar energia feminina e masculina sobre o dinheiro? Perfeito. Bom, nós mulheres, como a gente vê, nós estamos vivendo uma nova era, né? Eu falo bastante sobre esse movimento da mulher da nova era. O que é o movimento da mulher da nova era? É o movimento que a mulher começa a trabalhar e ter a sua independência financeira, começa a conquistar o seu financeiro. Isso tudo ainda é muito novo, tanto para a mulher quanto para o homem. Por que que é tudo muito novo? Porque a gente ainda está se adaptando, a gente ainda não sabe direito como vai ser, como vai ficar tudo isso. Porque a gente vinha de um esquema
cultural, inclusive, onde o homem era o provedor e a mulher ficava em casa, trabalhava, cuidava dos filhos, cuidava da casa, pronto e acabou. Então, a gente vê isso, essa geração ela é muito recente, né? A minha geração é a minha mãe. A minha avó, ela não trabalhava fora de casa. As minhas avós, as duas não trabalhavam fora de casa e as duas não lidavam com dinheiro. A minha mãe é quem começou a fazer diferente delas. Minha mãe é quem começou a trabalhar fora, minha mãe é quem começou a trazer o dinheiro para dentro de casa, e inclusive tive um período que ela até proveu dentro de casa, né? Foi a principal provedora dentro de casa. Então, nós somos uma geração de mulheres onde nós somos ou a primeira, muitas de vocês talvez é a primeira, ou a segunda geração, no máximo, aqui acho que a terceira, acho que a grande maioria é a primeira e segunda geração, que vem fazendo isso diferente. Então, esse novo esquema, né? Esse novo formato acaba sim nos levando mais para a energia do masculino, porque a mulher ela quer ter a independência dela, ela quer ter as coisas dela, ela também quer conquistar. Então ela sai da energia feminina, que é o sentir, o intuir, o doar, né? Não é que ela deixa de ser, ela sai um tanto da energia feminina do cuidar, né, do zelar, enfim, então ela sai um tanto dessa energia feminina e ela vai para a energia masculina, que é ação, fazer, agir, né, prover, pôr a mão na massa, trazer os resultados, fazer as coisas acontecer. Então, a mulher, ela vem numa nova configuração, eu digo assim, e que a gente ainda não sabe direito como isso tudo vai ficar. Ou como isso, não é nem como vai ficar, mas como nós vamos nos comportar diante disso. Porque aí para o parceiro também é muito novo. Porque o parceiro também não estava acostumado com a mulher nessa energia masculina. Então o parceiro ele começou a aprender a lavar, passar, cozinhar, cuidar mais da casa também, dos filhos, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês aí vão dizer assim que assim como eu, a minha mãe fala que meu pai nunca trocou uma fralda nossa, ou nunca trocou uma calça. Ela fala assim que ela lembra de uma vez que o meu pai disse que trocou uma calcinha, que eu tinha feito xixi, que meu pai foi lá e trocou a minha calcinha. Uma única vez, imagina. Então, a gente vem num modelo também diferente, onde o homem vem ajudando muito mais, né, nós dentro de casa, e a mulher sai também para essa questão do prover. E esse movimento acaba levando a mulher muito para a energia masculina, e muitas vezes, sim, o homem ocupando uma energia mais feminina. Cheiroso, isso não é cheiroso. E não tem Não era certo e não cheiroso, tem não. errado. Hã? Cuidado só Antigamente com ele os não era cheiroso, não, microfones, quando eu comprei ele pessoal. lá. Que coisa Se puderem cheirosa. desligar. É, Uhum. inovado, Brenda, né? Uhum. está com o microfone ligado. Obrigada. E aí, essa questão da energia feminina e da energia masculina, então, acaba desequilibrando dentro dos relacionamentos também, porque aí a gente acaba não sabendo direito qual é o meu papel, né? Ah, horas eu sou mulher, horas eu sou homem, e a mesma coisa o homem, horas ele é homem, horas talvez tenha que assumir o papel de mulher, enfim. E acaba isso desequilibrando. Mas vamos lá, gente, não existe um certo e um errado. Existe um vocês sentarem, existe vocês conversar, existe vocês fazerem acordos e existe vocês encontrar um equilíbrio e um meio termo disso. Para a mulher, assim como para o homem, uma mulher se abastece de energia feminina estando com outras mulheres. Um homem se abastece de energia masculina estando com outros homens. Então, para a mulher, é muito importante que você vivencie coisas do feminino, né? Que você cuide da sua energia feminina. Por quê? Porque você é a mãe, né? Então, a mãe, ela tem que também cumprir com esse papel na vida dos filhos. O que eu sempre digo é assim, é que a gente teria que, como se fosse vestir duas Luciana. Eu saio de casa de manhã para trabalhar, eu visto a Luciana empresária, eu visto a Luciana terapeuta, a Luciana profissional. E eu vou pro meu trabalho. E lá eu uso muito da minha energia masculina, por mais que eu tenha que trazer também o meu intuir, o meu sentir no meu trabalho, mas eu também preciso ter toda uma logística, uma logística, uma programação, né? Toda uma organização, um olhar para o meu negócio.
E quando eu volto para casa, eu preciso deixar a Luziana empresária, a Luziana profissional e entrar na minha casa como a Luziana mãe, a Luziana mulher, a Luziana esposa. É como se a gente tivesse que vestir uma roupa, tirar uma roupa, vestir uma roupa, tirar uma roupa, né? Para sair de casa, para voltar para casa. Esse seria o equilíbrio perfeito. Mas é lógico que isso não é tão fácil, não é tão simples assim, não, né? Porque muitas vezes a gente acaba entrando muito nessa energia masculina e vem para casa, e aí você tá ainda naquela energia masculina, não é fácil, não é uma chavinha que você vira. Agora entrei na masculina, agora entrei no feminino. Então, a minha orientação e dica a vocês é vocês buscarem pequenas doses no dia a dia para se reconectar com a energia feminina, né? Então, o que seriam pequenas doses? Ó, eu estou com algumas aqui hoje, tá? Eu estou numa fase, num movimento, né, de mudanças e enfim, então assim, eu estou muito atarefada e estou com muita minha energia masculina aflorada. Então, um simples chazinho, né? Eu tenho aqui as minhas pedrinhas que eu uso. Colocar o teu pé no chão, fazer respiração, voltar para o teu estado de presença, trazer a sua consciência plena, né? No aqui e no agora. Coisas de mulher, um escalda-pés, uma massagem. Temos a Mari aí que faz uma reflexologia maravilhosa, né? É se dar um momento, é se dar de presente ali, né? Se presentear com autocuidado, mas também não precisa ser algo que você tenha que sair da sua casa para fazer. É em casa mesmo, gente. É acender uma velinha, é fazer uma comidinha que você gosta, é trazer algum autocuidado e alguma uma prática que seja para você se reconectar com o teu feminino. Eu, Luciana, eu olho muito as luas, eu me conecto muito com a lua. A lua, ela traz muita energia feminina, né? Então, eu gosto muito de acompanhar qual é a lua que a gente está, o que que essa lua está interferindo na minha vida nos dias de hoje, qual é a energia da semana que ela está trazendo. Cada uma de vocês talvez pode, então, trazer, né? Qual é um sinônimo aí de feminilidade para vocês, né? Eu gosto bastante né? Eu faço também bastante oração, então as orações, elas trazem para mim essa reconexão também com o meu feminino, meditar. Enfim, eu quando eu preciso mesmo me reconectar com o meu feminino, eu gosto de cozinhar. Então eu vou para a cozinha. Nossa, eu cozinho loucamente, assim, eu cozinho para tipo 2 semanas. É uma prática também, né? Mas a gente precisa então ir se reconectando, encontrar. Cada uma de vocês vai encontrar algo para fazer, tá? Por que que é importante tudo isso? Porque aí a gente também dá espaço para o nosso marido ser a energia masculina. E aí, lógico, né, gente? A gente é super capaz de trocar a lâmpada, sei lá, trocar o gás, abrir a lata de milho verde. Mas a gente não faz nada disso, a gente fica pedindo para ele, né? Ah, você troca para mim? Você abre aqui a lata de milho verde para mim? Tipo, deixar o homem também cumprir com alguns papéis de homem, né? Para que ele também carregar a sacola do supermercado, esse tipo de coisa. Pedir pro companheiro ir abastecer o carro, olhar o óleo, calibrar o pneu do teu carro. Tudo coisa. Gente, tudo isso aí a gente poderia fazer tranquilamente, mas precisamos também fazer o homem se sentir na energia masculina e cumprir também um pouco com o papel dele, porque senão a gente viola o homem, gente. A gente literalmente poda o homem, né, da nossa vida. Ok? Faz sentido? Deixa eu ver o que mais. Falei das finanças. Em um relacionamento, então, precisa ser uma comunhão para que um relacionamento saudável e funcional, né, se fortaleça, então. Ok? Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Eu preparei um pouquinho sobre, né, um pouco do tema aí sobre relacionamento afetivo. É só um pouquinho, gente. Tem muita coisa aqui para a gente ver sobre relacionamento afetivo, mas eu preparei assim um pouquinho. E aí a gente vai para uma constelação na prática. Então, pessoal do Instagram, boa noite para vocês. Quem quiser entrar aqui, vem para o Zoom, né? E aqui a gente fica então agora focado na nossa prática de constelação. Muito bem. Bom, como funciona agora, tá? Porque eu sei também que tem gente nova aqui. Funciona assim, ó. Nós vamos constelar um tema, né? Já tem uma pessoa definida. Quem vai constelar na noite de hoje vai ser a Pamela. A gente nem conversou direito que a gente vai constelar, mas a gente vai sentir o campo. E aí, como que é sentir o campo, né?
a gente vai fazer uma respiração aqui juntas. E nessa respiração, cada uma de vocês vai trazer, né, do seu coração, principalmente aí, observar, ou sentir, né, aquilo que vocês estão. Não está aparecendo no Zoom somente o som. A Aline Santos está aqui, será? Será que ela resolveu o problema? Estava falando no WhatsApp. É, deixa eu perguntar ali, vamos ver se ela responde. E aí, gente, na noite, então, como funciona? Aí a Pamela, a gente vai fazer essa prática todo mundo junto de respiração, e aí a Pamela vai abrir o microfone dela depois da prática da respiração, e ela vai dizer pra gente aquilo que ela deseja constelar. Pamela, você também pode se basear um pouquinho sobre aquilo que nós conversamos agora, né? Sobre esse conteúdo, e com certeza vai clarear aí, talvez, para te direcionar melhor no tema da sua constelação, né? Aquilo que talvez você gostaria de resolver, né? Ou de olhar, ou de entender melhor por meio da constelação sistêmica familiar, né? Nos trazendo aí com o seu tema. E aí a Pamela vai falar pra gente, né, o tema dela, e depois que ela falar, como acontece a constelação online em grupo, vocês todas que estão aqui são as participantes. Então, vocês podem entrar como representantes da constelação. Só que para entrar como representante da constelação, vocês precisam estar com as câmeras abertas, tá? Então, eu vou falar os nomes das pessoas que não estão com as câmeras abertas. Se vocês não quiserem participar, não abram as câmeras. Vocês podem só assistir, então, a constelação. Mas para participar como representantes, precisam estar com as câmeras abertas. Por quê? Porque a Pamela vai chegar um momento que eu vou falar assim, Pamela, por favor, escolha alguém para te representar. E a Pamela vai olhar a carinha de vocês aqui, os rostinhos de vocês, e ela vai dizer então: Ah, Vera, você pode me representar, por favor? E aí a Vera vai dizer: Sim, posso representar você. E aí, gente, para quem é novo aqui também, né, ou para quem ainda não usou aqui o Zoom, funciona assim: quem está no computador, embaixo tem. Olhem, tentem ver a barrinha de baixo. Embaixo tem um microfoninho que liga e desliga. Se eu clicar nele, eu fico sem som. Se eu clicar, volta o som. Tem o vídeo. Se eu clicar no vídeo, eu fico sem vídeo. E se eu clicar de volta, volta meu vídeo, tá? Participantes. Vocês vão clicar em cima de participantes. Do ladinho vai abrir uma janelinha com os nominhos de vocês. Então tem ali, ó, Milza, Jorge, Andréia, Brenda e Dianara. Se eu pegar, por exemplo, a Milza e clicar no. Tem três pontinhos do lado, e aí você vai escolher a palavrinha rename, ou seja, renomear, tá? Quando você clicar ali, vai abrir para você colocar o teu nominho. Então, o que que você vai fazer? Você vai colocar Vera, representante, Pamela, ok? Ou você só vai colocar Vera, tracinho, Pamela. Ou você vai colocar Vera, tracinho, mãe. Ou Vera, representante do pai. Porque aí vai ficar mais fácil para a gente identificar as pessoas que estão representando. Se você está no celular, você precisa, acho que, clicar na telinha do teu celular e aí vai aparecer ali também as mesmas opções, ok? É, Quando você for convidada a representar alguém, então a Pamela vai dizer: Ah, Milza, será que você pode me representar? E a Milza vai dizer: Sim, eu posso. Então, Milza, não precisa esperar eu falar, troca seu nome, tá? Você já pode ir lá e ir renomeando o seu nome. Se alguém tiver dificuldade, eu renomeio por aqui também. Acho que eu consigo renomear aqui, se eu não me engano. Ok? Cuidem com os microfones, gente, deixem eles desligados. É, E aí a constelação ela vai acontecendo. Então, depois que a gente montar aqui as pessoas que a gente for sentindo, né, no campo, então talvez é a Pamela, sei lá, se vem a mãe, se vem o pai, não sei quem vai entrar como representante. E a gente vai então conduzindo da seguinte forma. Ah, Vera, que representa a Pamela, o que você está sentindo? E aí a Vera vai dizer: Ah, eu sinto isso e isso. Vera, o que você sente quando você olha para Marisete, que representa a mãe da Pamela? Ah, eu sinto isso, isso e isso. Como está agora a Marisete, que representa a mãe? Ah, eu sinto isso e isso. Enfim, e aí vocês vão aqui, a gente vai aqui conduzindo a constelação, tá?
Se vocês estiverem sentindo algo, vocês podem levantar a mãozinha. Eu não falei isso, mas do lado dos representantes tem chat. E do lado do chat tem reações, tá? É um coraçãozinho que tá ali no meu, pelo menos, e a gente clica ali, ó, tem uma mãozinha que dá pra erguer, ó. E aí, quando eu quero baixar minha mãozinha, eu clico de volta nela. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês ergam a mãozinha, que aí a gente vai lá, vai ter um momento que eu vou falar, então pode abrir o microfone e pode falar, tá? Ou também podem escrever no chat alguma coisa que vocês sentirem, ou que vocês quiserem escrever, tá? Bom, não tinha visto que vocês tinham escrito no chat, mas a Marisete perguntou: e quando tiramos o útero, tem um problema quanto a isso? Não, problema nenhum. Mesmo que você tenha tirado o útero, a energia continua vindo e as informações neurais também, tá? O nosso cérebro ele leva um super tempo para aprender que não existe mais aquele órgão ali. Então, quando eu trabalhava com a fisioterapia, a gente tratava muito dores fantasmas, que são pessoas que amputam um membro ou perdem um membro e elas continuam sentindo a dor. Isso é porque o cérebro continua mandando, né, as informações neurais para aquela região, para aquela parte. E a mesma coisa acontece com o útero, tá? A energia, ela está ali, na verdade, não é que ela está no útero, a energia está no chakra sexual, que é na altura do teu útero. Então, funciona tudo a mesma coisa, tá? A Sara falou: eu acho que o segredo é o equilíbrio. Deve ser em algum momento da aula que foi feito esse comentário. Me perdoem, eu acabei não vendo, ok? Vou falar quem não está com a câmera aberta, porque agora, para participar, precisa ficar com a câmera aberta. Se vocês não quiserem representar na constelação, não tem problema nenhum, fiquem com a câmera fechada. Para mim, não está aparecendo. Andréia, Brenda, Marise, perdão. Andréia, Brenda, Marise, a Sara Abril, Mainara, Janaína Sene, Neuza, Natuza, Janete. Essas pessoas não estão aparecendo com o vídeo. Outra orientação, tentem deixar, se vocês estão no celular, soltem o celular de vocês, apoiem, fiquem com as mãos livres, principalmente para esse primeiro momento que a gente vai fazer essa prática de meditação. Agora, se vocês estiverem aí, né, que tenha pessoas ao redor, agora, nesse primeiro momento, principalmente, né, silêncio, porque a gente precisa fazer essa conexão. É o momento de vocês, por mais que vocês estão na casa de vocês, a gente está acessando um campo. Eu vou só pedir aqui, ó, quem está com esse microfone, você de rosa, Samsung SM, você que tá, acho que com um gatinho no colo, tá me ouvindo? Eu preciso renomear o nome, sabe? Eu preciso de um nome aqui. É, Samsung SMA. Eu vi que estava de roupão rosa com um gatinho no colo. Se você puder falar para nós ou escrever aí o seu nome, por gentileza. Continua não aparecendo. Andréia, Brenda, Marisa, Vanessa, Mainara, Janaína, Neuza, Natuza e Janete, ok? Está sem câmera. E agora o Samsung também ficou sem, o Samsung ficou sem câmera. Identificar a pessoa pela marca do celular. Complicado. Então, Samsung, se você puder escrever o seu nome para nós, agradeço. Ou falar, né? Então, vamos lá, gente. Pode falar, querida. Vi que você abriu o microfone, pode falar. Não? Jorge, eu acho que você também tá com o teu microfone aberto, tá? Se você puder desligar o microfoninho aí, eu agradeço nesse primeiro momento, tá? Eu vi, claro, com certeza. Obrigada, querida. De Aline nada. Santos, muito bem. Aline, a tua câmera, ela tá desligada, tá? Eu vou renomear para você. Aline. Só que deu. Professora, eu acho que minha câmera não está desligada, não, né? Não, a sua tá aberta, querido. Aham. Só o teu Ah, microfoninho que tava ligado. beleza. Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui, vamos ver se eu consigo renomear ela. Ah, eu não tô conseguindo renomear. É, tá bom. Aline, se você souber aí renomear o teu nome, senão tá tudo bem. Eu já sei que o Samsung é Aline, então, tá? Então vamos lá, gente. Primeiro de tudo.
fechem os olhos. Não, primeiro de tudo, sentem em uma postura é, confortável, coloquem os pés no chão, as palmas das mãos apoiadas nas coxas de vocês, voltadas para cima. Não abram os olhos nesse momento, aproveitem esse momento realmente para conectar com vocês, com o eu sou, com a essência de vocês, com aquilo que vocês vão viver na noite de hoje. Se entreguem para o processo, acessem realmente, né, o estado de presença, o aqui, o agora. E quando a gente fecha os nossos olhos para o externo, nós abrimos os nossos olhos para o interno. A constelação sistêmica familiar, ela traz muito um movimento de alma. E a alma, ela não é a agitação, a alma não é a racionalização. A alma é o sentir, a alma é o coração, a alma é aquilo que nós não podemos ver, talvez, né? É o nosso invisível. Então, para acessar tudo isso, nós precisamos acalmar a mente, silenciar. Quando a gente faz o exercício de respiração, a gente vai levar mais oxigenação para o nosso cérebro, a gente vai sair um tanto do comando ou da racionalização e vamos então acessar mais essa interiorização e essa, essa conexão com o nosso eu sou, ok? Eu também fecho os meus olhos e agora eu também faço aqui com vocês as respirações. Só vou explicar como funciona a respiração e não se preocupem, eu volto buscar vocês, eu volto resgatar vocês aqui, tá? Porque eu também permaneço um tempo em silêncio, ok? E depois desse tempo em silêncio, eu volto para a condução. Primeiro de tudo, a gente sempre começa respirando, soltando o ar pela boca. Então, abrir um pouquinho os lábios e soltar. Depois, nós fechamos a boca, inspiramos pelo nariz, o meu tá meio trancadinho hoje. Seguramos um pouquinho e abrimos novamente a boca e soltamos o ar, ok? Então, soltamos todo o ar pela boca, fechamos a boca. Inspiramos pelo nariz, lento e profundo. Tentem encher bastante as costelas lá embaixo, né? Abdômen. E soltamos lentamente esse ar. 7 respirações assim. E depois das 7 respirações, respirem normal. Deixem a respiração fluir naturalmente. E permaneçam em silêncio até o meu comando. Não abram os olhos, ok? Então vamos lá.
Então, com os olhos fechados, tentem observar qual é o sentimento, qual é a sensação. E se colocando a serviço do campo da constelação para tudo aquilo que a gente precisa ver, ouvir e sentir na noite de hoje. Nós vamos então trazer a força da nossa mãe e a força do nosso pai. Coloque atrás de você, no ombro esquerdo, a sua mãe e no ombro direito, o seu pai. E atrás da sua mãe, você vai imaginar, sentir ou visualizar os seus avós maternos e atrás do pai, os avós paternos. E atrás desses avós, a gente vai colocar então os bisavós. Mesmo que você não conheceu, você pode trazer a energia deles na linha atrás dos avós, tanto paternos quanto maternos. E assim a gente sabe que atrás dos bisavós vem ainda os tataravós, os trisavós, os tataravós e assim sucessivamente formando a sua árvore genealógica. E você vai sentir, então, como se você fosse uma árvore com raízes muito profundas, fortes. Essas são as suas raízes que mantêm você, que deixam você de pé e que mantêm você no aqui e no agora. E é essas raízes que, além de te sustentar, essas raízes que te fortalecem. Então, a sua árvore da vida cresce e produz frutos. E esses frutos são os seus filhos, o seu trabalho, os seus projetos, os seus sonhos, as suas ações. Quanto mais fortalecida e quanto mais profundo nós formos nas nossas raízes, maior a nossa árvore da vida, mais frutos frutificamos. E com toda a força, então, que carregamos e trazemos dos nossos ancestrais, nós vamos olhar, sentir, intuir, compreender e liberar comportamentos, esquemas, crenças sabotadores que estão nos impedindo de seguir a vida adiante. E então vocês podem fazer mais uma ou duas respirações e no momento de cada um, abram os olhos, permaneçam com essa conexão, nesse estado de presença. E a Pamela vai abrindo o microfone. E pode dizer a nós, então, Pamela, aquilo que você deseja constelar na noite de hoje.
Boa noite, Lu. Boa noite, gente. Eu já constelei, né, no início do ano um relacionamento e nós já fizemos alguns movimentos que já começou a literalmente movimentar e algumas coisas no campo clareou, mas ainda tem muita coisa presa, né? É engraçado que agora com essa prática, você falou, o que você carrega essa força, né, dos seus ancestrais, eu não senti isso. Muito pelo contrário, me senti fraca e insegura, que é o meu sentimento de sempre, né? Os relacionamentos comigo, eu sempre tive muita insegurança, né? Mas enfim, é como se eu nunca merecesse, como se eu nunca pertencesse. É sempre como se eu tivesse que brigar para aquilo ser meu. É como se eu sempre, nenhum relacionamento meu fluiu, né? Eu sempre tive que, ou, eu não digo manipular, que manipular é muito forte, mas assim, dar o meu jeitinho ali para que eu conseguisse viver aquela experiência, né? E nenhuma das experiências foram boas, né? Todas elas justamente porque não fluíram, né? É como se eu não só não merecesse, mas o sentimento é de que se eu não forçar, eu não sou capaz de fazer alguém se apaixonar perdidamente, ou de viver toda aquela experiência que todo mundo quer, né? Que é alguém que cuide, que é alguém que se preocupe com você, enfim, fazer coisas de casal, isso eu nunca tive, né? Desde o meu primeiro namoradinho. E agora, olhando para comportamentos, assim, me veio muito porque esse meu primeiro namoradinho, por exemplo, eu tinha 13 anos, né, e frequentava a igreja, enfim. E minha mãe falava, por que você não tenta namorar com ele, né? E minha mãe sempre teve muita influência. A palavra da minha mãe comigo tem muita influência. Por mais que muitas vezes eu acho que eu estou certa, se ela fala que aquilo é errado, aquilo fica martelando na minha cabeça e eu acho que eu estou errada do mesmo jeito, né? E ela me incentivou a que eu mandasse um CD com uma música para ele na época e a gente começou a namorar por isso. Da mesma forma, como o meu casamento que deu errado, né? É, ela falou, por que você não tenta dar uma chance, já que ele gosta de você? Então, assim, a palavra da minha mãe sempre teve muito peso, né? Meu relacionamento, tanto com meu pai quanto com minha mãe, nunca foi ruim, né? A gente escuta e lê muito sobre isso, de que os relacionamentos com o pai, principalmente, é uma falta, justamente porque eu quero esse cuidar, eu quero que alguém cuide de mim, é por uma falta do pai, mas eu nunca consegui enxergar isso, porque a gente sempre teve um relacionamento bom, com a minha mãe também, né? O que eu enxergo no comportamento deles comigo é que eu sempre tive que provar que eu sou boa, porque era sempre meu irmão a estrela, enfim, tudo que dava errado, teria que dar errado na vida, dava comigo e não com os meus irmãos, digamos assim, né? Principalmente meu irmão do meio, que é o xodó. Então, isso de eu ter que estar sempre me provando é uma coisa, né? Mas problemas literalmente de relacionamento com eles, eu nunca enxerguei que eu tive, né? Que número de filha você é, Pamela? Eu sou a primeira e a única menina mais velha. Tá. E eles planejaram a tua gravidez ou aconteceu? Não, não foi planejado. Foi. Como foi? Conta pra nós um pouquinho. O que que você sabe? Ela era chefe do meu pai. Ela era mais. Minha mãe sempre é mais 7 anos mais velha que o meu pai. Era chefe dele. Só que minha mãe sempre foi muito bobinha, porque minha avó sempre foi muito rígida. Aquilo lá de sexo era feio, namorado só pra casar. E era uma época bem diferente, né? E o que minha mãe sofria também. Isso é um ponto, é que o meu avô, eu não cheguei a conhecer ele, no ano que eu nasci ele faleceu, então foi, né, a gente não se conheceu. Mas ele tinha problema com bebida e ele sondava as filhas, sabe? Então, assim, sondava para tomar banho, com, sei lá, tava de vestido ou saia, ficava olhando para as pernas, umas coisas assim que minha mãe não gosta de comentar muito. Então, eu não sei se chegou a ter algo além, né? Mas teve isso que é pesado e são coisas que ela carrega. Então, relacionamento com o homem para minha mãe, nesta parte sempre foi muito difícil, porque minha avó sempre prendeu muito, né? Então, a minha mãe, mesmo com 27 anos e meu pai com 19, na época, minha mãe era mais bobinha que meu pai, né?
Então, tanto que eles acabaram ficando juntos, ela nem tinha entendido direito o que tinha acontecido, muito menos que poderia ter engravidado, e foi aí que ela engravidou, né? E foi meio que isso a minha gestação. E aí, essa gestação, tipo assim, então foi um susto, né? Uhum. Não foi planejada. Quem estava na aula de ontem já começa a entender, né? O que a gente falou na aula de ontem, né? Foi um susto, não foi planejada. E só mais uma coisa, assim, tipo, isso trouxe para eles, assim, né? Como que foi, assim, daí eles acabaram ficando juntos, mas não que era uma coisa, nossa, vamos ficar junto porque estamos muito felizes que você engravidou. Isso, daí eles tomaram a decisão. Eles já namoravam, né? Não estavam só, Uhum. não eram só ficantes da época, eles já eram namorados. Mas aí foi que eles tomaram a decisão daí de casarem, enfim. Só que assim, isso também é uma coisa que é muito presente e sempre tá muito ligada essas duas energias comigo, tanto a do relacionamento quanto a do dinheiro. A escassez, profundamente escassez. Por quê? Porque meu pai era empacotador. Ele tinha 19 anos, não tinha estudo, porque mesmo antes disso, né, ele tinha, já vendia coxinha, enfim, porque a família dele era muito pobre. E aí veio toda a preocupação de como é que vai sustentar uma família, né? E eles passaram muita dificuldade, né, com relação a dinheiro, assim. Então, o Principalmente nessa tua vinda ao mundo, né? sim, e isso Aham. sempre esteve muito presente na minha vida, desde pequena. Aí, quando a gente cresceu, as Uhum. coisas, mesmo que começassem a melhorar, meu pai e a minha mãe sempre tiveram muita dívida, muita escassez. Eles têm Uhum. ainda, agora eles estão, não estão bem, mas não tem a escassez que tinha. Mas eles têm o pensamento de que, minha mãe principalmente, o pensamento de que, ai, ser rico é ruim, sabe assim? Ai, nossa, com a gente nunca dá certo mesmo isso de ter dinheiro, sempre vai faltar. Ai, mas eu nunca tenho dinheiro. Então ela sempre verbaliza muito isso, né? E a mesma sensação que eu tenho com o dinheiro de não, como se eu não merecesse, é a mesma coisa que eu tenho com o relacionamento, como se eu não merecesse, Uhum. como se eu não fosse capaz, né? Uhum. Isso é mais uma pergunta. Tua mãe e teu pai casaram? Casaram assim, tipo, ela casou de noiva e tal? Sim, E casaram na você casou de igreja. noiva, Pamela? Não, não, eu casei só no civil. Tá. Então tá, eu deixei a Pamela falar um pouco mais, né? Porque afinal de contas também é uma aula e aí a gente pode entender um pouco e explicar. Quem estava na aula de ontem, eu tenho certeza que já fez várias ligações. Para mim aqui o essencial já foi dito e já foi visto. Agora vamos só fazer os movimentos aqui no campo. Mas na aula de ontem a gente falou sobre isso. Não é sobre eu não ter da minha mãe. Olha o que eu falei ontem, o exemplo, né? Eu não, eu tive uma presença de mãe, eu tenho um bom relacionamento com mãe, tive presença de pai, tive bom relacionamento com pai, mas algumas coisas ficaram faltando. E no seu caso, aqui, pelo menos, né? Lógico que a gente vai colocar no campo, mas vamos pensar assim, racionalizando aquilo que a gente estuda dentro dos livros do Bert Hellinger, ele fala sobre essa vinda ao mundo. O primeiro sucesso da vida, Pamela, é a vinda ao mundo. E a vinda ao mundo começa na fecundação. Então, Uhum, só aí a gente já tem muitas respostas do que você traz pra gente. Compreendeu? entendi. Uhum. Porque assim, a tua mãe talvez até mesmo um sentimento de não merecer estar grávida, ou não, ou um sentimento, você, por mais que ela tinha 27 anos, mas talvez ela não podia estar grávida, e talvez, imagina, lá atrás, uma mulher de 27 anos engravidar de um homem de 17, 19? 19 anos, né? Também talvez trouxe algum tipo de conflito ali, entendeu? Sim, Mas total. total. E daí depois, né, na aula de ontem a gente falou sobre isso. O primeiro sucesso na vida é a vinda ao mundo, que é a fecundação. Depois tem a gestação, o que foi vivido, e depois tem o nascimento. Então, tudo o que eles viveram neste período influencia diretamente nos seus relacionamentos. Porque o primeiro bom relacionamento, então, o primeiro, né, sucesso e êxito na vida e bom relacionamento que nós temos com nossa mãe e com o nosso pai, é aquilo que foi vivido nesses primeiros momentos da tua vinda ao mundo. Só que é Uhum. claro que também pode ter memórias aqui transgeracionais. Então, isso é só trazer eu estou só trazendo para vocês aquilo que a gente estuda dentro do livro.
pegando e dizendo, né, ó, aqui, um exemplo prático daquilo que tem na teoria. Só que constelação não funciona assim. Constelação sempre é o campo que vai dizer pra gente aquilo que a Pamela talvez está vivendo, qual é o emaranhado, qual é a lealdade, qual é que a Pamela está trazendo, né? E eu vejo, Pamela, que nós poderíamos colocar no campo o tema do não merecimento, né? Um não merecimento, porque sempre é um sentimento que a gente precisa colocar no campo da constelação, tá? Então, Uhum. eu coloco um sentimento de não merecer um homem que cuide de mim, que traga que seja o provedor. É um sentimento de que eu não mereço ter um homem que me dê amor, carinho, atenção. Parece que eu não mereço casar de noiva, sabe? Parece que eu não mereço ser assumida, ganhar uma aliança, sabe? Faz Uhum. sentido isso para Perfeito. você? Total. Uhum. Então, olhe para as pessoas que estão com a câmera aberta, né? É, Sinta e escolha alguém para representar você. A Mari. Então, vai renomeando o seu nominho. Então, a Mari também respira um pouquinho, né? Entra no campo. Abre teu microfone, né? Quando você já sentir, e diga para nós, né? Qual é o sentimento, qual é a sensação. Dor no peito, mão muito gelada. Coração acelerou. Ai, mas muito frio. Então, o campo já está nos informando do frio, né? Eu sei que está um dia frio, mas as pessoas estão sentindo o frio, né? Então, a Sara tá sentindo frio, a Marisete puxou a cobertinha, a Milza tá lá com a cobertinha também, né? Pamela, a Vera tá mais encolhidinha. Pamela, você sabe dizer para nós, do lado da tua mãe, da onde vieram, né? Qual é talvez a origem do lado da tua mãe? Tem alguma coisa de alemão. Eu sei que é alemão e mais alguma mistura, agora eu não lembro a outra. Uhum, tá. Então, escolhe alguém para representar a sua mãe. A Vera. E a Sara também pode abrir o microfone e dizer pra gente o que está sentindo.
Lu, além do frio, eu tô sentindo um nó na garganta, uma náusea, sentimento de náusea. Dificuldade de engolir, não sei se é de engolir ou de expressar, não sei. Algo na minha garganta. E a Vera, então, que representa a mãe da Pam, se a senhora quiser ir renomeando aí a representante da avó, mãe da mãe. Qual é o teu sentimento, Vera? Ou sensação, o movimento que vem, que surge? Uma insegurança, as pontas dos dedos geladas. Parece que algo meio obscuro. Então, eu também não posso ignorar as duas meninas que estão com a coberta, sabe? Porque o campo realmente informa, né? Depois da avó, vem a bisavó, que eu vou colocar sendo a Marisete, e eu vou colocar também a trisavó, sendo a Milza. Por mais que tem constelações que a gente não vai tão longe assim, mas a tua constelação, Pamela, tá mostrando para nós, tipo assim, 3 gerações, entendeu? Uhum. Isto. E todas do lado da minha mãe mesmo. Aham. Ah, bom, vamos tentar resgatar só um pouquinho, Pamela. Tua mãe, a tua avó você conheceu. Sim. E Uhum. essa avó, ela era de origem, você se lembra? Você sabe? Ela que era a mistura Isso, ela que era mistura, aham. de alemão com... Eu não lembro agora o outro. Tá. E você sabe da mãe dela? Então, a sua Hum, bisavó? hum. Que é a avó da tua mãe, entendeu? É. Uhum. Depois você pode pegar algumas informações com a sua mãe. Ahn, e você não tem informação, então, dessa árvore genealógica lá debaixo, né? Da onde vem, essas coisas assim. Não, Avós, bisavós, trisavós, né? não. Não, Felizmente não. tá. Vamos ver como elas estão. Marisete, abre teu microfone, fala pra gente aquilo que você sente. Não tá saindo o som aí, Marisete. Dor no peito. Agora sim. Dor no peito. Ok. E a Milza? Eu senti uma ansiedade, muito medo e me deu um frio tão forte assim que me congelou. Ou seja, todas estão sentindo a mesma coisa. Viram? Todos o mesmo sentimento, né? Uma ansiedade, uma angústia, um aperto no peito, todas com muito frio, tá? A, a tua insegurança, você fala muito sobre a sua insegurança, essa questão também, né? De insegurança. Bom, a gente Uhum. não sabe história, mas vamos pensar um pouco. As mulheres lá de trás, né? Eram mulheres que não eram valorizadas, não tinham os seus lugares. Olha que a gente começou a falar sobre o movimento do feminino, né? O que que a gente falou? Faz poucas gerações que nós mulheres viemos nos liberando para poder conquistar e ter as nossas coisas. Mas quando eu falo também de conquistar e ter as nossas coisas, também faz pouco tempo que a mulher vem se liberando para poder se comunicar, poder expressar o que sente, falar aquilo que sente. Mulheres que tinham que guardar muito os sentimentos, né, as sensações e principalmente, talvez, Pamela,
mulheres que tinham que servir aos homens. E quando eu falo servir, é servir sexualmente. Aqui eu tô falando, não é servir de serviço, né? É servir para trazer prazer. Aquilo que a gente falou no início da aula, nada é por acaso, né? O campo mostra. Porque eu também não posso ignorar a segunda informação que o campo me deu. Garganta, né? Uhum. E a tosse das meninas é raiva, tá? Ficou entalado, né? É. Ah, você não sabe nada do relacionamento, pelo menos da sua avó com seu avô? É, elas, eu sei assim, o que eu sei sobre eles, né? Que ele bebia, ela lavava roupa pra fora, né? Ele tinha uma loja, então quando eles eram crianças, eles eram financeiramente bem, mas aí eles perderam tudo por conta da bebida, né? Aí ela teve que lavar a roupa pra fora. E aí, depois de um tempo, ela começou a ser zeladora de cemitério, que foi o negócio dela até ela falecer, né? E ele morreu de cirrose, por conta da bebida, né? Justamente por isso, assim. Então, ele morreu logo que minha mãe descobriu que eu tava grávida. Ele tava no hospital, ela descobriu que eu tava grávida, ela contou pra ele, tipo, foi meio que instantâneo, assim. Daí ele faleceu, sabe? Uhum. E aí E ele a tua mãe estava grávida. abusava, isso. E aí ele abusava, assim, dos flashes que minha mãe tem, porque ela não gosta de falar muito disso. Mas não só da minha mãe, mas das minhas tias também, né? Então era uma coisa assim, você não poder tomar banho, você não poder trocar de roupa, porque tava sempre sondando, né? É, a minha madrinha também, parece que era a que mais sofria, porque ela tem um leve retardo mental, Tá enfim. bom, só um pouquinho. Mari, abre teu microfone, olha para tua vovó e diga para ela. Não, para tua vovó, exatamente. Diga assim: querida vovó, Querida vovó, eu vejo você eu vejo você e eu vejo e eu vejo a sua dor. a sua dor. E eu sinto E muito eu sinto muito por tudo que você viveu, por tudo que você viveu, desde a sua infância desde a sua infância até os últimos dias. até os últimos dias. Eu sinto muito, querida vovó, Eu sinto muito, querida vovó, se você não pôde ter se você não pôde ter um relacionamento um relacionamento saudável com o vovô. saudável com o vovô. E eu dei um arrotão aqui, né? A gente já sabe que o arroto no campo da constelação é liberação, entendeu? Eu sinto muito, querida vovó, Eu sinto muito, querida vovó, se você não pôde ter um homem se você não pôde ter o homem ao seu lado ao seu lado, que lhe desse carinho, que lhe desse carinho, ah, amor, amor, cuidado. cuidados. Eu sinto muito se a vovó teve que criar os seus filhos sozinha. Eu sinto muito, vovó, se você teve que criar seus filhos sozinho. E se, além de tudo que vivia, E além de tudo que você vivia, não podia falar não podia falar aquilo que você sentia. aquilo que você sentia. E, mesmo assim, Mesmo assim, tinha que servir tinha que servir ao marido. ao marido. Então, querida vovó, Então, querida vovó, algumas vezes algumas vezes eu me vejo eu vejo vivendo, como eu me vejo vivendo eu me vejo vivendo coisas muito semelhantes
coisas muito semelhantes ao que você viveu. ao que você viveu. É, inconsciente, Inconsciente, eu acabei atraindo um marido eu acabei atraindo um marido, é, o qual o qual também me deixava também me deixava sozinha sozinha e também estou tendo também estou tendo que criar os filhos sozinha. que criar os filhos sozinha. Então, querida vovó, Então, querida vovó, muitas foram as vezes muitas foram as que vezes eu me calei que eu me calei, e que eu aguentei que eu aguentei tudo sozinha, tudo sozinho. por amor e lealdade Por amor e lealdade a você a você e talvez todas as outras que vieram antes. e talvez a todas as outras que vieram antes. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Respira, veja como você está, e aí a Sara também abre o microfone e diga pra gente como você está se sentindo. Então, eu tive muita dificuldade para respirar. Ai, desculpa. Pode falar, Mari, só um pouquinho, Sara. Eu me aqueci com essa fala, sabia? Me deu até um calorão, assim. Ok. E me arrepiei toda, assim, no sentido, assim, de... Acho que é pro bem. Tipo, o calor veio e parece que aliviou aqui, ó. Falou o que tinha que falar. Isso? Gratidão. Então a Sara pode falar também? Realmente o frio passou, mas eu ainda sinto um nó na minha garganta. Uhum. Ok. Como se tem muitas coisas para serem ditas. Muita coisa presa. Esse é o Uhum. sentimento. Uhum. E a Vera, mãe da Pamela? Eu senti um pouquinho de dor no peito também. Uhum. E agora como está? Agora estou um pouco melhor, as minhas mãos já esquentaram, mas sinto um grande carinho Ok. pela filha. Ok. Vamos ver aqui como está a bisavó e a Marisete, né? E depois a Milza na sequência. Podem ir abrindo os microfones. Frio e estou bem tranquila também. Eu dormi Passou o não frio, sinto Mari? mais. É que cortou um pouquinho no microfone. Passou. Passou o frio, está mais tranquila? Uhum. E a Milza? A minha tosse parou, me deu um alívio na respiração, que eu não estava conseguindo respirar direito, e aquela ansiedade passou e foi como se eu sentisse acolhida, senti um calor assim, e acalmou o frio, sabe? Ótimo. Se sentiu vista mesmo, né? Gratidão. A Sara a Sara que representa a vovó, abre o microfone lá de novo. E você vai dizer assim: querida, no caso é a bisavó, que é a mãe, e a Milza é a bisavó, trisavó, né? Então, a tua mãe é a Milza e a tua vovó é a não, a tua mãe é a Marisete e a tua vovó é a Milza, ok? Olhe para Ok. elas duas ali Uhum. e diga assim. Então, Pamela, só respondendo não, só fazendo uma observação aqui, ó. Quando você disse que você não sente força quando você faz o exercício das suas raízes, é porque você não olha para essas mulheres como a gente vai olhar agora. Então, você precisa resgatar, olhar mais para essa história e para quem veio antes. E o que a gente vai falar agora, tente sintonizar no seu coração. Então a Sara olha para tua mãe e para tua vovó e diga assim: queridas mulheres Queridas mulheres do meu sistema familiar, do meu sistema familiar,
Eu vejo vocês. Eu vejo vocês. E eu vejo E eu vejo a grandeza de vocês. a grandeza de vocês. Eu vejo o quanto vocês sofreram Eu vejo o quanto vocês sofreram e tudo que vocês passaram e tudo que vocês passaram para que a vida chegasse para que a vida chegasse até mim. até mim. E então, queridas mulheres, E então, queridas mulheres, eu honro eu honro e eu reverencio e eu reverencio tudo que vocês viveram. tudo que vocês viveram. Porque, e por amor e lealdade a vocês, E por amor e lealdade a vocês, eu acabei vivendo eu acabei vivendo muitas coisas semelhantes, muitas coisas semelhantes, tendo que ser submissa a um homem, tendo que ser submissa a um homem, não podendo falar aquilo que eu sentia, não podendo falar aquilo que eu sentia, tendo que dar conta sozinha tendo que dar conta sozinha de criar os filhos de criar os filhos e ainda muitas vezes me sentir abusada. e ainda muitas vezes me sentir abusada. Então, queridas mulheres, Então, queridas mulheres, gratidão gratidão por tudo que vocês viveram e passaram. por tudo que vocês viveram e passaram. Eu honro, Eu eu honro, reverencio eu reverencio e eu libero e eu libero as gerações futuras as gerações futuras para que possam fazer para que possam fazer e viver diferente e viver diferente de tudo que nós vivemos. de tudo que nós vivemos. Então, querida neta, Então, querida neta, por nós, por nós, você já pode você já pode e e deve fazer diferente. fazer diferente. A vovó A vovó abençoa e libera você abençoa e libera você para que você siga para que você siga os seus caminhos os seus caminhos e as suas direções. e as suas gerações, As suas direções. as suas direções. Os sofrimentos do passado Os sofrimentos do passado já podem já podem permanecer no passado. permanecer no passado. Gratidão. Gratidão. Respira um pouquinho, veja como você se sente. A Mari também já pode abrir o microfoninho e veja como você também se sente. E falem pra gente. Muito leve. Ótimo, Se desfez. ótimo. E a garganta? Tranquila. Se desfez, tá livre, liberou. Ótimo. E a Mari? Aquecida, acolhida. Ótimo. Uhum. As outras também estão bem? A mãe, a bisavó e a Milza ali? Uhum. Sim. Muito bem. Uhum. E como você está, Pamela? Tô bem, eu tava com frio no começo, igual as meninas, né? Também dei umas tossidas, também dei uma enroscada, mas agora tá aquecido, né? Não imaginava, mas faz sentido sim. Gratidão, então, tá? Podem sair dos papéis do campo da constelação, tá? Renomeiem. Para quem participa pela primeira vez, fala o seu nome em voz alta, né? Luziana. Porque a gente entra no campo também, querendo ou não, pega umas carona e começa a sentir os mesmos sintomas. Eu não estava com dor de garganta antes de começar a constelação. Comecei com uma dor de garganta, gente. Ah, antes, pouquinho antes, fui lá e fiz um chá, porque eu falei, ih, vou
vou ficar com dor de garganta e vou gripar. Acho que escrevi para você, Mari, ou não? Ah, não, escrevi para Jaque. Escrevi, Jaque, acho que eu vou pegar, eu acho que eu vou gripar, tô com dor de garganta. E também passou. Passou, passado. Passou, passadinho. Tudo bem, gente? Tá? Então, claro, o campo da constelação, agora, o que que a gente entende? Por meio da constelação, a gente foi na raiz do problema, olhamos o essencial. Você viu que a Pamela falou? Não imaginável, é lógico, porque a gente precisa trazer para o consciente aquilo que está no inconsciente. E então só assim podemos nos liberar. Só que é o que eu sempre digo para vocês: isso aqui é um processo. Essa constelação vai te ajudar, assim como a constelação de janeiro já veio te trazendo entendimentos? Sim, mas tem muita coisa ainda para a gente olhar, para a gente trabalhar, para a gente liberar. É só a pontinha do iceberg, com certeza, né? Então é um processo que a gente se Ai, meu coloca. Deus, a gente vê dessas famílias. É... Saiba que você escolheu a sua família. Pois é, eu falei, é bem minha cara. Ela viu, pode preencher aí que eu vou resolver tudo. Ah, Não, e a história dela é parecida com a da minha, né? A minha mãe e meu pai é a mesma idade. ah, E a minha mãe é? casou grávida também. Olha só, e ela que entrou representando você, entendeu? É. É, muita coisa Minha semelhante. mãe também casou grávida. Então tá aí, gente, as respostas do campo, né? Tá aí, as respostas do campo. E o campo não mente, né? O campo vai trazendo aí pra gente realmente as informações, aquilo que precisamos ver. E faz muito sentido, né, Pamela? Essa tua avó sofreu demais, minha amada. É, e sofreu quietinha mesmo, porque ela não falava. É. E além dela sofrer quietinha, né, Pamela, imagina um marido que bebia, né? Então, imagina o sofrimento Sim. dela. Não, e presenciar o que ela presenciava, porque lógico que ela viu o que acontecia dentro de casa, né? E aí, como é que, por exemplo, as minhas tias, eles são acho que em 7 irmãos, e aí são 5 mulheres. Então, imagine para ela criar mulheres, né? E a experiência do que fala, né? Porque ela também não teve uma experiência boa, né? E aí reflete mesmo, não tem como. Né? Engraçado, uma coincidência que na minha família tem vários alcoólatras. Meu pai morreu de cirrose e avós também eu tive alcoólatras também. Então, Milza, não existe coincidência na constelação, existe campo morfogenético e eletromagnético. Por isso que você está aqui na noite de hoje. Deixa eu só perguntar, é a primeira vez que você está participando? Sim, Então, quanto mais você participa aqui dos grupos, mais você vai entendendo que você acaba participando de certas constelações porque tem coisas semelhantes na sua história, tem coisas muito semelhantes na sua família e que você precisava estar. É como se você também faz parte, você também se libera, né? sim. Esse é um processo que você também acaba se, como se fosse se beneficiando disso tudo, porque com certeza. Né? Foram vividas coisas semelhantes, ou até você vive coisas semelhantes na sua vida nos dias de hoje, sabe? E engraçado que eu sentia que eu ia ser chamada e eu pensava, não, eu não vou, mas eu vou ser chamada, não, eu não vou. Ai, Né? ai, E deu olha, um nervosismo antecipado, porque eu sentia que eu ia, de qualquer forma. sentindo o campo já, né? Conforme você vai participando e entendendo mais constelação, você vai entendendo o que que você começa a sentir. Você começa a sentir uns comichãozinhos e fala, não, não vou. Não, hoje não vai me chamar. Ah, esqueça. Tem alguns dias que as meninas fazem assim, ai, eu vou ficar bem escondidinha aqui, ó, hoje ninguém nem vai me ver. Justo aquela que chama. E a gente sempre sabe, é batata. É batata. Teve uma na semana passada, se eu não me engano, que teve a Edna de São Paulo. Não sei se alguém estava nessa constelação, que até inclusive ela falou: Ah, hoje eu não quero representar. Não sei se vocês lembram. E mesmo ela não querendo representar, ela estava representando. Não sei se vocês assistiram, se alguém estava, porque a não representação dela, quando ela diz: Ah, eu não quero constelar, eu não quero representar, significava o pai da menina que não que era ausente.
sabe? Então, mesmo o não querer também é um movimento de constelação, né? Então faz total sentido. Esse teu sentir aí já era o campo atuando na constelação. Você vai ver que cada vez mais você vai só seguindo assim o movimento, sabe? E aí E a foi Jana engraçado, escreveu, né? Oi, pode falar, desculpe, perdão. engraçado, foi o medo, 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 uma ansiedade. Ai, não, não, não. E não teve. Fui. Daí a Jana também escreve, né? A história dela é muito parecida. Meu avô também era alcoólatra e eu não o conheci. Também sou a primeira filha e não fui. Nossa, nossa, serviu mesmo, Jana. Agora fazendo as ligações que eu conheço a Janaína, né? E conheço um pouco da história. Total sentido, verdade, né? Eu Nossa. também fui a primeira filha e também não fui a preferida. Sempre E tive a, que conquistar o meu lugar. e a questão dos relacionamentos é a mesma coisa. Eu A, não quis o- falar, mas fiquei quietinha aqui né? fazendo as ligações. A hora que a Pamela começou a falar, eu falei, mas eu não acredito. Eu só não abri a minha câmera porque hoje eu consegui entrar né, Na live, na na reunião aqui. aula. Uhum. E aí eu falei assim, deixa eu ver como que é, porque eu nunca participei da online. Eu falei, eu não vou abrir minha câmera, né? E vou ficar nos bastidores só olhando. Agora, a hora que ela falou a história dela, eu falei, mas não acredito. Eu venho me identificando com várias, né? Nossa, Pamela, você e a Jana, agora sim, fazendo link, é verdade, que eu conheço a Janaína também já, né, um bom tempo aí, enfim. Mas, ó, história muito igual, vocês vivem coisas muito semelhantes, faz total sentido. É incrível, né, gente? Muito, muito, É muito. incrível, Foi o muito campo bom. da Muito constelação incrível. é incrível. Não, e deixa eu contar pra vocês, vou ser bem sincera agora, eu esqueci de fazer a lista no WhatsApp, acredita? Aí eu falei, meu Deus, gente, será que vai ter constelação hoje à noite? Eu esqueci de colocar pro povo colocar lá o nome, quem vai participar, né? Que vocês sabem que eu sempre faço isso, né? E eu esqueci, gente, esqueci. E aí eu falei, será que vai ter constelação? Quantas pessoas que vai ter daí? Daqui a pouco começou a colocar, uma, duas, três, eu falei, não, vai ter. Dando cinco, seis, já ia ter constelação. Eu acho que a Jana, eu nem tinha visto que a Jana tinha colocado lá, né, Jana? Acho que nem sei se você colocou o nome lá ou não, mas enfim, né? Na verdade, eu não, nem sabia que ia ter hoje a constelação. Eu estava numa reunião antes e aí apareceu assim, ó, Zoom Luziana. Eu falei, ué? Aí eu entrei lá, até coloquei lá, manda o link. Daí depois que eu vi no grupo de constelação que tava lá, me coloquei. E aí tava lá o link. Aí eu entrei, mas eu também não sabia, não. Ai, gente, é fantástico, né? É incrível. Constelação é. Então, assim, para os novos, a constelação é isso. Ela traz quem aqui precisa estar, tá? E eu gosto sempre de falar que constelação é um chamado, né? Claro que a constelação ela é para todo mundo, mas nem todo mundo é para constelação. Então, se vocês estão sentindo ou se vocês sentem no coração de vocês, saibam porque é para vocês. Além de tudo, a constelação ela é sim, né, uma missão, é uma nova forma de você ver a vida, é uma nova forma de você também levar esse conhecimento para outras pessoas. Então, bom, eu tenho inúmeras coisas aí de bom para falar para vocês sobre constelação. Sou meio suspeita em falar, né? Porque, mas tá aí também, né? Algumas das meninas que já acompanham mais tempo, que estão aí mais tempo no processo também, que podem também, né? Com certeza confirmar, né, o quanto a constelação é transformadora, tá? Bom, gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta, né? Quer alguma colocação, alguma dúvida? As pessoas que participarem talvez da primeira vez também fiquem à vontade, né? Não, 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 todo mundo junto, não. Não, não entendo. Todo mundo falar ao mesmo tempo, não. Se não, encerramos, tá? Bom, amanhã, meio-dia, eu vou fazer uma live falando um pouquinho mais dos relacionamentos entre pais e filhos. Provavelmente vai ter um exercíciozinho sistêmico também amanhã. Depois que vocês não puderem assistir ao meio-dia, fica gravada, né? Quando vocês puderem, depois assistam para dar sequência aí nessa semana. Para quem tem interesse, né, eu estou então com o curso e o acompanhamento sistêmico aberto. As inscrições estão ainda abertas. Para quem entrar agora e tiver interesse de fazer o curso, a formação completa,
Ainda dá tempo lá em outubro vocês virem participar do presencial, que é dia 3, 4 e 5, né, aqui em Curitiba, aonde realmente aí vocês vão aprender a constelar. Para quem quer só viver o processo durante um ano, o acompanhamento sistêmico. Você vai estudar sobre constelação e ser constelada durante um ano, passando por todas as áreas da vida. Online no Zoom, das 19h30 às 22h30, todas as quartas-feiras, ok? Entre em contato, ou com certeza amanhã minha secretária Jaqueline vai entrar em contato com vocês, né, para saber como foi a noite de hoje, né, ou para que a gente possa ajudar e direcionar vocês melhor, ok? Sempre para finalizar, a gente faz um movimento então de reverenciar o campo, né? Nós unimos as nossas mãos, levamos lá no topo da nossa cabeça, deixamos no campo aquilo que é do campo e levamos para as nossas casas apenas aquilo que é nosso. Gratidão. Luziana, falem os nomes em voz alta. Boa noite. Um grande abraço de luz. Muita gratidão a vocês. E até amanhã. Para quem acompanhar aí essa semana toda, a gente está com as lives aí, a Jornada da Constelação. Ah, e não esqueçam, se vocês puderem, convidem mais uma pessoa, tragam mais uma pessoa para cá, né? Sempre vai ajudando a gente. Beijo, beijo, beijo. Até mais. Obrigada, gente. Beijo. Gratidão.